Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para o Salmo de número 51. O que nós vamos pregar nesta manhã, hein? Salmo 51. Vamos falar sobre o pecado nesta manhã. O pecado e seus efeitos. O pecado e seus efeitos. Salmo de número 51. Se você puder se colocar de pé, por favor. Nós vamos ler todo o Salmo e depois nós vamos discorrer em alguns versículos. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, fala conosco neste momento. Ó Deus, possamos estar atentos à tua voz e desejosos a praticar, ó Deus, aquilo que nós vamos ouvir. Abençoa-nos. Usa-me com o teu poder para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? O pecado e seus efeitos. O pecado, ele já existia antes do Éden. O pecado já existia antes do Éden. A primeira menção sobre o pecado vem através da rebelião de um anjo, um querubim chamado Lúcifer. E nós podemos comprovar isso lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 até o versículo 15, dizendo o seguinte: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens,
e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então o orgulho tornou Lúcifer um condenado. O pecado tornou Lúcifer um condenado. E o pecado de Lúcifer deu-se onde? No céu. E sabemos que o pecado no homem começou lá no Éden. E o que é o pecado? É transgressão, é erro, é iniquidade, é fracasso, é contravenção, é falta de lei, é injustiça e é um mal insolúvel. Mas é principalmente a única coisa que pode nos afastar de Deus. E é essa a principal intenção de Satanás. Através do pecado, ele quer nos afastar do Senhor. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Além de ser a violação de certa ordem moral e social, é antes de tudo uma ruptura de uma relação pessoal entre o homem e Deus. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. O pecado nos afasta do nosso Deus. O pecado e seus efeitos. Ele tem os seus efeitos. A característica mais notável do pecado, em todos os aspectos, é que é dirigido contra Deus. Contra Deus. E isso fica claro no versículo 4 do Salmo 51, que Davi disse o seguinte: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Irmãos, quando nós pecamos, fazemos o que é mal à vista do Deus que é santo. Quando nós pecamos, fazemos mal à vista do Deus que é santo. E diante de um ato pecaminoso, não escolhemos as consequências dos nossos atos. Nós não escolhemos. Escolhemos o que fazer diante de uma determinada situação. Nós decidimos pecar. Nós escolhemos como pecar. Agora, as consequências, elas são frutos. E os frutos são aquilo que nós iremos colher. Pode ter certeza disso. Buscamos o pecado. Não buscamos as consequências. Mas as consequências virão. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. O que nós temos escolhido? Os frutos irão determinar se fizemos a escolha certa ou a escolha errada. Os frutos vão determinar se nós estamos buscando andar com Deus ou se nós estamos buscando andar conforme nós mesmos. Andar conforme nós mesmos, o resultado, certamente, será pecado. A mensagem tem como título o pecado e seus efeitos. E será sobre isso que nós iremos discorrer a partir de agora. Em primeiro lugar, veremos o efeito do pecado sobre a mente. O versículo 3 diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Você conhece o seu pecado? Se você conhece, levante a mão. Nós conhecemos o nosso pecado. E ele está sempre diante de mim. O pecado que Davi cometeu trouxe grandes transtornos na sua mente. E o pecado, ele começa na mente, desce para o coração e se torna uma ação. Quando se torna em uma ação, o efeito será uma mente reprovada.
O efeito será uma mente reprovada. Em Romanos capítulo 1, versículo 28 diz: E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então Deus os entregou a um sentimento perverso porque o pecado que estavam cometendo tornou-se um estilo de vida. E aqui no caso era o homossexualismo. Tornou-se um estilo de vida. Eu quero seguir essa vida e nada vai me impedir de seguir essa vida. Eu quero fazer isso e ninguém vai me barrar em fazer isso. O pecado como estilo de vida reprova a nossa mente. Irmãos, quando um crente em Cristo Jesus não coloca um freio no pecado, certamente a mente o fica reprovando o tempo todo, trazendo a lembrança que está tudo errado. Pastor, mas isso não acontece comigo? Não acontece com você? Se a sua mente não está reprovando o seu pecado, por favor, dirija a sua mente a Jesus Cristo e receba Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. É sério. Se a sua mente não te reprova, eu tenho convicção de que você não é salvo. Porque diante do pecado, a nossa mente fica martelando, porque nós estamos em pecado. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando temos consciência de que o que estamos fazendo não está certo, ainda há esperança para se arrepender e iniciar uma vida longe do pecado e perto de Deus. Mas, quando nos acostumamos e já não mais nos incomoda, passamos a ter uma mente obscurecida. Efésios capítulo 4, versículo 18, diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Algo obscuro traz dúvidas, medo e atitudes desagradáveis. E com certeza, o pecado faz tudo isso e muito mais. Uma mente obscurecida, ela se tranca para os conselhos vindo da parte de Deus através de sua palavra. Hoje pela manhã eu estava falando com os jovens, e nós vamos começar um estudo sobre as bem-aventuranças. E eu disse para eles que, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não aceitamos a palavra de Deus, nós nos tornamos rebeldes. Rebeldes. Rebeldia é pecado. E nós precisamos abandonar a rebeldia. Precisamos abandonar o pecado, porque nós estamos trazendo para nós uma mente obscurecida. Lá em 1 Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E este versículo está se referindo a Levíticos capítulo 11, versículos 44 e 45. Porque diz no início, portanto está escrito. Está escrito onde? Lá em Levíticos capítulo 11, versículo 44 e 45. E 1 Tessalonicenses 5,22 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Então uma mente obscurecida, ela não dá crédito ao que Deus está pedindo, pelo fato de que o pecado está falando mais alto. O efeito que o pecado traz sobre a mente é algo que cega completamente, a ponto de não se atentar para aquilo que Deus condena. Deus condena, mas todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Deus condena, mas olha, não causa nenhum efeito na minha vida, não causa nenhuma dor, então eu vou praticar também. Não se brinca com o pecado, pois ele é como um furacão, que quer nos colocar bem longe do nosso Deus. Eu estava vendo uma reportagem ontem, que um furacão ele alcança até 400 km por hora. O furacão ele tem a capacidade de fazer voar
um elefante. Consegue imaginar isso? Um furacão a 400 km por hora, ele eleva um elefante. E é exatamente isso que o pecado quer fazer na nossa vida. Ele quer nos colocar bem longe de Deus. Ele quer cegar o nosso entendimento. Quer fazer com que tudo se torne normal. Cuidado com o pecado. Com o pecado não se brinca, porque ele afeta a nossa mente. Afetando a nossa mente, nós passamos a ter um conceito totalmente errado ao que a palavra está dizendo. Marcos capítulo 14, versículo 38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas não brinca com o pecado, não, porque ele vai te derrubar. Cuidado com o pecado, porque ele traz um efeito desagradável na sua mente. E em segundo lugar, veremos o efeito do pecado sobre as emoções. Deus nos criou com emoções, sabe para quê? Para dar sentido à nossa vida. O nosso rosto, ele é o palco onde vivem as nossas emoções. Já percebeu isso? O nosso rosto é o palco onde vivem as nossas emoções. Um rosto sorridente demonstra uma emoção positiva. Um rosto abatido demonstra uma emoção abalada. E o rosto fechado, na maioria das vezes, demonstra uma emoção raivosa. Eu fico imaginando como estava Davi, depois que ele se envolveu com Batseba e assassinou seu marido. Certamente estava triste e muito arrependido da situação que causou. No versículo 1 ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha, eu tenho certeza que ele disse essas palavras com uma tristeza. Ele não disse essas palavras sorrindo, mas com certeza chorando. E quantas vezes nós chegamos diante de Deus, reconhecidos do pecado que nós temos cometido, e derramamos lágrimas diante de Deus, pedindo perdão para Deus, falando exatamente o que Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Porque se não for a tua misericórdia, segundo a tua benignidade, ai de mim. Quantas vezes já tivemos uma atitude assim? Diante da atitude de Davi, nós podemos ver o efeito que o pecado traz sobre as emoções que o levou a contemplar, desejar e possuir Batseba. A emoção dele levou ele ao pecado. E o pecado sobre as emoções produz afeições vis. Lá em 2 Samuel capítulo 11, versículos 2 e 3. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher, ele viu, que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, ele desejou. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. Ele procurou se informar, não é? E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Dando vazão às emoções, Davi pecou de uma forma consciente, pois ele foi avisado quem era aquela mulher. Ele não pecou inocentemente, não. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E quando o pecado toca nas emoções, nós priorizamos o que o coração está desejando, deixando de lado a voz da razão. Lá em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sabe aquela situação onde o filho ou a filha
não é? E chega um momento da vida, e Deus fez dessa forma, que se apaixonam. E às vezes o papai e a mamãe, eles falam assim, olha, não está certo, está errado. Isso não é para você. Mas, o coração, ele fala mais alto, né? E se der vazão ao coração, pode ter certeza absoluta que vai dar com os burros na água. O que é essa expressão? Vai ter problemas. Vai ter problemas. Porque não deu vazão à razão. Apenas para a emoção. E o pecado quer controlar a nossa emoção. E depois tem os seus efeitos. Tem os seus frutos. E não tem como não colher desses frutos. Vai colher destes frutos. Vai colher. O nosso coração é inclinado ao pecado desde que nós nascemos. E se ele controlar nossas emoções, certamente uma afeição vil irá imperar. E uma afeição vil é quando nós agimos com falsidade, quando nós estamos sempre criticando, quando estamos brincando com o sentimento das pessoas. São os efeitos do pecado sobre as nossas emoções. E se o Espírito Santo de Deus nos controlar, passaremos a ter um sentimento sincero, sempre, com a preocupação e intenção de ajudar. Mas se o pecado controlar nossas emoções, ele desenvolve a insensibilidade. E Efésios capítulo 4, versículo 19, diz, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então a insensibilidade faz com que o eu prevaleça. O eu prevaleça sempre, esquecendo de que o mandamento claro descrito em Lucas capítulo 10, versículo 27, diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Passe a ser algo sem nenhuma importância, se as emoções estão sendo controladas pelo pecado. O efeito do pecado sobre as nossas emoções desenvolve esta insensibilidade e passamos a agir com indiferença com pessoas e até mesmo com o nosso Deus. Quando um crente não valoriza a oração, a Bíblia e a igreja, é porque o pecado está dominando suas emoções, causando tal insensibilidade. Quero não, estou cansado. Tem algo melhor para fazer? Ouvir a mensagem da palavra de Deus? Não entra no meu ouvido. Não consigo compreender. O que é isso? É o pecado controlando as emoções. Os efeitos do pecado sobre as emoções. Quando não nos preocupamos em fazer o que agrada a Deus, as nossas emoções já foram tomadas pelo pecado e passamos a ser insensíveis. Insensíveis. Irmãos, precisamos desejar todos os dias, através do controle do Espírito Santo, ter um coração sincero e sensível como Davi desejou. E lá no Salmo 51, versículo 10, nós podemos ver o desejo de Davi. Ele disse o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro, e renova em mim um espírito reto. Este foi o desejo de Davi para com Deus. Ele não queria mais ficar no pecado. Ele podia muito bem falar assim, não, eu quero, agora eu escolhi essa vida e eu vou seguir nela. Não, ele chegou diante de Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Precisamos acreditar que Deus pode nos transformar, nos tirar do pecado, controlar nossa mente e nossas emoções. Ele pode. Ele pode. Se eu desejar, se eu buscar, se eu me colocar à disposição dele, falando para ele, Senhor, me abençoe.
não quero essa vida, eu quero a vida que agrada ao Senhor. Então Ele passará a controlar a nossa mente e as nossas emoções. E em último lugar, outro efeito que o pecado produz é que o pecado ele escraviza e degrada a vontade. Romanos capítulo 7, versículos 18 a 20 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o quem que faz? O pecado que habita em mim. E a expressão aqui, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim, parece ser uma boa desculpa para viver pecando, não é? Olha lá, está dizendo, pastor, olha lá, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Não é desculpa para viver pecando, não. Mas não podemos esquecer que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Jamais podemos usar o pecado, o poder do pecado, ou de Satanás, como desculpas. Fazendo assim, o pecado se torna mais forte do que nós. E às vezes nós ficamos incapazes de defender-nos contra os seus ataques. Quando se torna escravo do pecado, a vontade de fazer o certo nem passa pela mente, onde, na verdade, cria-se uma repugnância e falta de aceitação pelas coisas que vêm de Deus. Ah, já vem me falar de Bíblia. Ah, já vem me dar sermão. Por quê? Porque já causou repugnância. Não quer abandonar mais. Ser escravizado pelo pecado é atrair para si somente coisas ilícitas e carnais. Só existe prazer em agradar e satisfazer a carne e acaba por fugir do controle. Quando se vê, já está num buraco onde não consegue sair mais. Quando se percebe, já está atolado num lamaçal de pecado até o pescoço. O pecado é como o rio Amazonas. O que tem a ver pecado com o rio Amazonas, não é? Você vai entender. Ele começa fraquinho, mas depois vai se avolumando até tornar-se gigantesco. O rio Amazonas é assim. Ele começa apenas com uma nascente, vai se avolumando e torna-se gigantesco. No princípio, uma criancinha pode brincar em suas águas. Depois, nem o mais perito nadador consegue atravessá-lo a nado. E a Bíblia diz que um abismo sempre chama outro abismo. É o que diz lá no Salmo 42, versículo 7. Todos nós temos consciência das nossas fraquezas. E sabe de uma grande verdade? Satanás também tem consciência das nossas fraquezas. Satanás também sabe onde nós temos pecado. Satanás também sabe onde nós temos caído. E conhece muito bem. E ele fará de tudo para que nós permaneçamos nesses pecados. E sair de uma atitude pecaminosa não é fácil, se nós estamos tentando com as nossas próprias forças. Somente com a ajuda de Jesus é que conseguiremos vencê-la, porque Ele já venceu o pecado de uma vez por todas e promete lutar ao nosso lado. Então, buscando a ajuda de Cristo, nós não precisaremos ceder ao pecado. Se eu estiver em íntima comunhão com Jesus, eu não preciso ceder ao pecado, porque logo, a princípio, na minha mente vai vir o quê? Eu preciso agradar a Deus. Jesus está comigo. Eu não preciso cair, eu não preciso deslizar, eu não preciso ceder, eu não preciso procurar, eu não preciso. Porque Jesus está comigo, e Ele já pagou por todos os pecados. Todas as vezes que o apóstolo Paulo se sentia perdido,
ele voltava à origem de sua vida espiritual. Ele não voltava à origem da sua vida carnal, não, da sua vida espiritual. E lembrava que já havia sido liberto por Jesus Cristo. Ele não precisava mais ficar naquela lama, porque Jesus já tinha tirado ele daquela lama. Irmãos, todas as vezes que nos sentirmos oprimidos pelo pecado, e talvez isso aconteça na sua vida todos os dias, opressão do pecado, precisamos nos lembrar do que diz 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É bênção de Deus, não é? É bênção de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Precisamos permitir que a realidade do poder de Cristo nos eleve para uma verdadeira vitória sobre o pecado. Só continuaremos pecando se quisermos. Mas, se desejarmos abandoná-lo, o Espírito Santo de Deus irá nos ajudar. E Davi, ele orou a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Que façamos o mesmo. Orar a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Concluindo, o pecado traz efeitos sobre nós, sobre a nossa mente, nossas emoções, e escraviza-nos e degrada a vontade. Lutar todos os dias para se ter um viver santo é orar a Deus, como diz o Salmo 51, versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Uma oração que precisa ser diária. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A busca por santidade trará recompensas físicas, espirituais e materiais. Sabia disso? A busca por santidade só traz recompensas. E Josué, ele disse lá em Josué 3:5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor trará maravilhas, fará maravilhas no meio de vós. O pecado e seus efeitos. Nós podemos viver em comunhão com Deus, ou em comunhão com nós mesmos. Nós podemos viver perto de Deus, ou buscar o nosso próprio mundo. Mas aquele que busca ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que não dá ouvidos para o Deus que é santo, santo e santo, certamente ele vai dar ouvidos para o mundo perdido, regido por Satanás. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Ser santo ou não ser santo. É uma questão de escolha. Saiba de uma coisa: se desejar ser santo, você tem a ajuda, nós temos a ajuda do Deus que é santo
E quando Jesus partiu, foi para junto do Pai, o Jesus que é santo, deixou o Consolador que é santo, o seu Santo Espírito, que pode nos abençoar, que pode nos controlar e nos fazer vencedores sobre o pecado. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.